Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, 28, versículo 1. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, 28, versículo 1. Bendito seja o nome do Senhor. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo a grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, os irmãos que têm ofertado na sua casa, com o seu dízimo e com a sua oferta. Meu Deus, ajuda eles a triunfar sobre a terra, ó Pai, a conquistar sobre essa terra. Repreende o devorador na vida dos teus servos, ó Pai, e dá a eles força e graça para eles vencer. Também nessa noite, que o Senhor, por amor do seu povo, por amor da sua igreja, o Senhor venha, meu Pai, nos dá ciência nessa palavra, através do seu espírito de sabedoria e inteligência, meu Pai. Nos cobre com teu sangue, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a calamidade, tempos de calamidade. Os irmãos sabem, todos que faz leitura da palavra, ele sabe que significa essa palavra de Paulo, mas não é tão conhecida de todos. Nem todos conhecem essa história, né? E a Bíblia mostra para nós que Paulo, logo depois de passar por uma grande turbulência no mar, aonde que a Bíblia mostra para nós que lá ia levando Paulo junto com os presos. Ele estava no meio daqueles presos, ele também estava preso. E logo naquele mar, a Bíblia mostra para nós que houve um grande reboliço. E aquele reboliço veio com tanta força sobre o navio que eles estavam navegando, que o navio não aguentou. Ele não aguentou de tanta que aquele mar se revoltou. E a Bíblia fala que aquele navio, se esbarrando numa pedra, ele se espatifou todo. Mas antes dele totalmente ser destruído, o carcereiro que lá ia levando ele disse: vamos matar todos os presos, né, para que nenhum deles escapa. E Paulo estava no meio. E diz a Bíblia que Paulo, logo naquela mesma noite, o anjo do Senhor aparece a Paulo e fala com ele: não, Paulo, você não vai morrer. Você ainda vai pregar a minha palavra lá em Roma. Lá ainda você ainda vai pregar a minha palavra, então você não vai morrer, pode ficar despreocupado. Vamos dar só uma lida aí no versículo, na parte do navio, para os irmãos entenderem. Atos 27. Atos 27, a partir do 19. Vamos dar uma lida só para os irmãos entenderem. 17?
E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo a esta perdição. Mas agora vos admoestos, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Glória a Deus. Lê só mais um pouquinho. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Amém. Né? Os irmãos observam, lá ia o Paulo, já lá ia preso, junto com outros presos, para apresentar a César. E os irmãos sabem que logo no meio do caminho, eles estavam de barco, houve aquele grande reboliço, e todo mundo perdeu o ânimo, porque vocês podem ver que esses homens, esses marinheiros, esses homens são homens acostumados no mar, né, a um barco, e são homens acostumados com isso. Mas a situação estava tão grave, que eles mesmos já perceberam, ninguém vai viver. Agora ninguém escapa. Não tem para ninguém aqui. Todos vão morrer. Só que Paulo, um anjo aparece a Paulo. Naquela noite, e o anjo aparece a Paulo e disse: não temas, Paulo. Você não vai morrer, você vai apresentar lá diante de César. Você vai apresentar em Roma. Você ainda vai pregar meu evangelho lá em Roma. Então não precisa ter medo, Paulo. Né? E também o Senhor está te dando todos aqueles que estão contigo. Deus está te dando todos aqueles que estão contigo. Isso é coisa muito impressionante. Porque aqueles outros que estavam com Paulo não serviam a Deus. Tantos que estavam até condenados por um ato que eles tinham feito. Mas o Senhor, como Paulo estava naquele navio, o Senhor deu para ele os que estavam com ele. Mas o Senhor disse: mas o navio vai ser destruído. Mas todos que estão com você vai sobreviver. E muitos estavam com fome, com sede. E a Bíblia fala que perderam o ânimo de comer. Paulo disse: não, come. Pode comer. Não, comer para quê? Nós vamos morrer mesmo? Não, pode comer. Nós não vamos morrer. E logo depois de todo aquele tumulto, aquela luta, aquela peleja toda, a Bíblia mostra para nós que então eles conseguiram chegar numa ilha. Depois do navio espedaçar, eles conseguiram nadar e nenhum deles pereceram. Nenhum dos presos, ninguém. Como o Senhor tinha falado a Paulo. Só que o que eu acho muito interessante é que na hora que Paulo falava para consolar aqueles homens, ele dizia assim: porque eu creio no que Deus tem me falado. Eu acredito no que Deus tem me falado. E isso, irmão, e Paulo, na verdade, ele não era o comandante do navio. Mas naquele momento ele assumiu todo o navio. Ele assumiu até o comandante do navio, tornou-se o seu servo naquele momento. E se eles tivessem ouvido ele antes, eles nem por aquele naufrágio passariam. Porque Deus já tinha mostrado para ele que havia uma tempestade, que ia ser danoso e que ia se perder o navio. Mas o comandante, homem experiente, achou que era mais experiente, né? Justamente, não deu ouvido a Paulo. Mas agora Paulo assume, pode deixar. Porque agora, enquanto o navio estava andando, como diz a irmã, estava tudo normal, o comandante comandava. E cheio de experiência, pode deixar que eu resolvo. Mas depois que o trem jambrou tudo, então agora tem que chamar um comandante de verdade, né?
quem realmente comanda de verdade. Então agora tinha que ser alguém que estava por Deus. Aí então Paulo assume todo o comando. E pode deixar, agora nós vamos guiar. Ele começou a consolar todos. E aqui, irmãos, nós vemos que então Paulo sai, eles todos saíram, nadaram, o navio rebentou todo, eles acabou nadando e chegou numa ilha. Não morreu ninguém. Todos ficaram vivos. Mas quando eles chegaram naquela ilha, a Bíblia fala que eles tiveram um outro problema maior, que eles enfrentaram bárbaros. Homens terríveis, homem selvagem. Homem selvagem começou a enfrentar eles, enfrentar Paulo também. E diz a Bíblia que Paulo então começou a juntar, porque estava fazendo muito frio, ainda chovendo. Que até uma coisa interessante. Interessante foi que esses homens bárbaros, eles acolheram ele, fala que usaram de humanidade com eles. Humanidade, não é? Acolheram eles. E a Bíblia mostra para nós que agora Paulo, ele foi fazer uma fogueira, porque estava chovendo. Volta aqui um pouquinho, porque a Bíblia fala que lá estava chovendo e fazendo frio. Muito frio e chovendo. Vamos ler esse versículo de novo, isso aqui é importante demais. 28:2, olha para você ver. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Engraçado, fizeram uma grande fogueira e caiu a chuva, ainda cheio de frio, e fizeram aquela grande fogueira. E Paulo, ele foi pegar, alguns gravetos para acabar de jogar na fogueira para começar a esquentar mais ainda. Naquela hora uma serpente estava lá no meio dos gravetos, ela mordeu a mão de Paulo. Então na hora que ela mordeu a mão de Paulo, todo mundo, eles olharam para ele e condenaram Paulo. Não sabendo eles que era por causa de Paulo, do Deus de Paulo, é que eles tinham sobrevivido. Eles condenaram Paulo. Está vendo? Esse homem era um homem criminoso. Com certeza ele conseguiu escapar, da tormenta, mas com certeza agora é fatal, mordido por uma serpente. É terrível, entendeu? Com certeza. Justamente. A normal a gente já vai embora, né? Essa aqui é como diz, passava para o outro lado, rapidamente. Então, quer dizer, é por isso que já falaram, coitado, né? Esse aí com certeza foi um grande criminoso. E Paulo balançou ela, colocou ela na cobra, balançou a mão e continuou. Continuou normal, como se nada tivesse acontecendo. E na hora que eles começaram a esperar o momento para ver o Paulo cair, ele vai cair daqui a pouco ele cai. O veneno vai fazer o efeito, daqui a pouco ele vai cair morto. Esperando, e passou tempo, e Paulo, do mesmo jeito, e a coisa não acontecia, ele falou assim, esse homem só pode ser um Deus. Vamos ler, confere o versículo. 28:6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Viram? Quando eles viam, mudando de parecer, o incômodo que sobre ele vinha, mudando de parecer, dizia que ele era um Deus. Depois que eles perceberam que ele não morreu pela mordida daquela serpente, esse homem só pode ser um Deus. Irmãos, o que nós vamos falar sobre hoje é justamente isso, a calamidade. Os irmãos entendam que, primeiramente, na hora da calamidade, uma coisa muito forte que nós temos que ter, nesse momento,
é justamente o que aconteceu com Paulo, acreditar na voz de Deus. Na calamidade, irmão, não existe esse negócio de experiência, eu já passei por isso, eu já andei nisso, isso não existe na calamidade. Só existe um remédio, acreditar no que Deus está falando. Só isso, é o único ponto. E muitas das vezes, quando chega uma hora de calamidade, de repente, como diz, o que aconteceu com Paulo, até antes do navio bater, o comandante é que era o bom da boca. Mas depois que ele percebeu que ele perdeu o controle, Paulo assumiu o controle. É um outro ponto da calamidade. Alguém tem que assumir o controle. E sempre aqueles que assumem o controle na hora da calamidade, não é quem é o mais sábio, é aquele que Deus está com ele. Esses que assumem o controle. Vocês viram que houve uma troca de chefe no mesmo barco. E isso foi automático, ninguém fez votação lá para escolher quem que ia assumir. Mas alguém teve que assumir, porque naquele momento o Senhor, Ele mesmo colocou Paulo na frente, porque o Senhor podia falar com Paulo, mas Ele não podia falar com o comandante daquele barco. Ele não podia. O comandante era muito mais inteligente, né? Na embarcação. Era muito mais experiente. Mas ele não tinha o Espírito de Deus. Ele não podia. Paulo podia. Deus agora coloca ele na frente da situação. Agora, muitas das vezes, irmãos, de uma forma ou de outra, nessas horas de calamidade, enquanto só existe bênção, vocês sabem que onde existe só vitória, só bênção, está dando tudo certo, vocês veem que a gente só vê risos, a gente só vê pessoas zombando, não é isso? Rindo do outro, zoando da cara de alguém, zoando disso, zoando daquilo, zoa até de Deus, não é? Até parece que eles até mandam em Deus, brincadeira com Deus. Mas na hora da calamidade, a zoação vai embora. Aí a lágrima desce. Na hora das calamidades, some, parece que a alegria sumiu. Só que a única coisa que nós não podemos deixar sumir é Jesus. Ele não pode sumir não, ele tem que continuar. Porque na hora da calamidade nós precisamos dele fortemente, né, Pedro? É que nem a mulher de Jó, né? Quando viu que tudo começou a dar errado, né? Ela falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó não, Jó, ele cria em Deus, ele falou, como falas uma louca mulher, né? E então aí tá a diferença, quando o crente ele confia em Deus de verdade, ele acredita mesmo que ele está passando pelo vendaval, ele sabe que Deus vai dar a vitória, mas a outra, né, que seria o crente que não confia em Deus, já ia desesperar todo e não ia ter fé. E já na primeira oportunidade, já ia deixar Deus de lado. Justamente, verdade, né? Na hora, a mulher de Jó, enquanto Jó estava lá só camelos e mais camelos passeando para cima e para baixo, já estava numa alegria danada, né? Não tinha uma mulher mais alegre do que aquela mulher, que é a mulher de Ló, né? De Jó. Muito alegre, com certeza, não sei se ela era um pouquinho meio exibida também, com certeza, né? E aquela coisa mais fina, tinha que pôr um tapetinho para ela descer dos camelos, alguém para carregar para cima e para baixo. Mas quando veio a calamidade, ela foi a primeira. Aliás, a Bíblia fala mais é dela, não fala de outros. Mas ela foi a única e a primeira a falar, amaldiçoa esse Deus e morre. Maldiçoa esse Deus e morre. Jó disse, eu nasci nu, estou vestido, bendito é o nome do Senhor. Então você vê que Jó permanece acreditando na palavra de Deus. Vira. Justamente aí o versículo, né? Pode ler.
Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Viram aqui? Dá a entender que ela ficou revoltada, né, com a situação. E aí o diabo usou ela, né? Justamente. Ela ficou revoltada, porque para uma pessoa falar assim, amaldiçoa a Deus e morre, é porque ela ficou revoltada com a circunstância, né? E se for olhar assim, você pensa assim, era uma coisa de, não de se revoltar contra Deus, mas assim, falar, né, quem tem costume de se revoltar, pode até dar razão para ela, porque ela perdeu foi tudo. Às vezes a pessoa perde uma coisinha só e já fica revoltado com Deus, e ela que perdeu os filhos dela todo, perdeu as riquezas, perdeu tudo. Ainda o marido dela depois adoeceu ainda. Justamente. Tá vendo? Então quer dizer, ela se revoltou, mas Jó continuava firme. E olha que ela fala, ainda retém a sua sinceridade? Você ainda vai continuar sendo sincero? Você ainda vai continuar sendo um crente? Depois que passou tudo isso? Olha, você vê a pergunta. É os ataques, irmãos. É os ataques, né? Esse aqui é o ataque que a pessoa só está tentando convencer alguém. Mas depois nós vamos ver o de Paulo. Viram aqui? Você ainda vai permanecer fiel? Caçar a igreja? Na hora da calamidade? Amaldiçoa Deus e morre. Ele falou assim, mas peraí, nós não recebemos o bem de Deus? Nós não andava de camelo? Todo mundo não tirava o chapéu quando nós passava? Por que nós fez isso? Porque Deus fez isso. Foi Ele que fez isso. Eu não podia fazer, Ele fez tudo isso para mim. E agora que Ele tirou tudo, eu tenho que abandonar Ele? Eu não posso mais ser fiel a Ele? Ele disse, nunca. Eu nasci nu e hoje eu estou vestido, e bendito é o nome dEle para sempre. Entenderam? Então quer dizer, ele permaneceu na fidelidade com Deus. Mas aqui que está o problema. Vocês estão vendo, a mulher e o Jó. A mulher não teve, ela não conseguiu, o Jó conseguiu. Agora, por que o Jó conseguiu? Ele cria, mas escutava a voz de Deus também, mas pela fé também, obediência, íntegro, tudo isso ele tinha. Mas uma coisa que nós devemos aprender com Jó e com Paulo, que tudo isso que os irmãos falaram, Jó, ele não adquiriu isso na hora da prova. Ele já tinha tudo isso antes da sua prova. Antes da sua prova. Entenderam? Porque Jó recebeu tudo aquilo que nós falamos aqui, fiel, sincero, antes de ser provado. Jó viveu uma vida com Deus, indiferente da calamidade. Quando chegou a calamidade, ele passou, tirou nota 10, né? Por quê? Porque isso tudo que ele passou, ele aprendeu antes de passar. Irmão Manel? Espírito de Deus também com ele, Espírito Santo. Verdade. Verdade. Justamente. Porque, interessante. Porque se Jó não tivesse sido tudo isso, entende aqui, irmão, ele não seria fiel a Deus nem na bonança e muito menos na calamidade. Calamidade pior. Mas ele já era tudo isso na bonança. Ele podia ensoberbecer porque ele era o homem mais rico do Oriente. Justamente. Poderia, mas ele não. Então quer dizer, porque ele aprendeu e ser, como diz, por natureza, a natureza de Deus que ele adquiriu,
e ser tudo aquilo. Esse, irmão, é um do pilar, é um dos alicerces para nós vencer a calamidade. Porque se nós não tiver esse pilar, irmãos, essa raiz, fica difícil nas horas da calamidade. Fica difícil. Porque nós com certeza vamos duvidar. Mas ele já tinha uma raiz pronta. O engraçado é que tanto Jó como Paulo, né, na hora da calamidade, não temeu porque sabia o Deus que ele servia, que ele estava crendo, né? E muitas das vezes o cristão não tão firme, porque às vezes ele não crê em Deus totalmente, né? Mas na hora da provação, ele sabia o Deus que ele servia, então ele sabia o que Deus podia fazer. Porque não adianta você entrar numa provação e crer que Deus fazer, mas falar, tipo, crer só, falar, eu creio, mas você não crê nada. Ele já entrou na prova sabendo que Deus podia dar a vitória. Justamente, já sabia o que ia acontecer. E quando Deus falou com ele, você vai apresentar a César? Ele falou assim, então, se eu vou apresentar a César, eu não vou morrer aqui. Isso aí vai virar de cabeça para baixo, o mar vira para cima, pula para lá, mas aqui eu não vou morrer, que eu vou apresentar lá. Deus falou que eu vou apresentar lá, então eu vou. Não teve. Justamente, já não teve força. Justamente, verdade. Um dos pontos, irmão, quando Deus coloca, então, Paulo, para ele tomar liderança agora na hora da calamidade, porque o comandante não podia. Não tinha, porque ele mesmo levou todo mundo para o buraco. Mas Paulo foi criticado. Você viu? Paulo foi criticado, sendo que todos estavam recebendo o benefício de Deus por causa de Paulo. Mas ele foi criticado, e com certeza ele é um homicida. Com certeza ele é isso. Mas o que Paulo fez? Foi lá brigar com o pessoal, porque falou que ele era um homicida? Não, ele continuou calado e continuou. Não foi isso? Não foi a mesma coisa que Jesus fez quando ele estava na cruz do madeiro? O camarada não precisava da salvação de Jesus, e ele ainda não zombou de Jesus, na mesma condição de Jesus, ainda falou, se tu é o Cristo, desce daí. Olha para você ver, irmãos, mas ele estava lá na frente, não é isso? Eu acho o versículo para mim. A Valéria? Ô pastor, eu lembrei, foi de José, né? Que ele viveu uma grande calamidade, coitado, saía do fogo, caía na brasa, mas mesmo assim ele manteve a sinceridade dele com Deus e venceu. Com certeza, né? Como diz, eu não sei quantas vezes José desceu, mas ele desceu muitas vezes, eu não sei se é 3 ou é 4, mas várias vezes José desceu, né? Foi descendo, 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 até chegar nas masmorras do Egito, no pior lugar que ele poderia descer. Mas agora você acha que José passou aquilo, porque justamente José, né? Ele deu sorte? Não. Ele não deu sorte, não. A confiança e a preparação dele que ele tinha com Deus fez com que ele descesse lá no profundo sem mudar, sem sombra de variação. Quanto mais ele descia, mais ele permanecia firme, porque ele já tinha sido mudado por Deus, né? Conseguiram achar? Foi muito judiado. Ele tinha uma confiança, uma fé inabalável. Justamente. Porque também Deus tinha falado com José, não tinha? Que a família e o pai e a mãe ia dobrar diante dele. Então, com certeza, ele tinha algo para ele apoiar. Ele disse, ó,
Deus falou que a meu pai e minha mãe e meus irmãos vai dobrar diante de mim. Então eu não vou morrer aqui no Egito. Eu não vou morrer aqui nas masmorras. Eu não, a promessa vai ter que cumprir, vai cumprir ainda. Então dava ele confiança para permanecer. Lucas 23, 35. Lucas 23, 35. O povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados o encaneciam, chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-se a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, um outro, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Viram aqui? Jesus estava lá, é o Salvador, e o camarada na mesma condição, precisando ser salvo, e zombando de Jesus. Se você é o Cristo, por que você não desce daí e salva a ti e nós também? Viram? Mas o outro pensou o contrário. Não, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Eu estou aqui porque eu mereço. Nós estamos aqui por nada, mas o Senhor não. Ele não fez nenhum mal. Então se observe, irmão, que mesmo aqueles, é uma coisa que Jesus também aprendeu. A Bíblia fala que ele aprendeu a obediência. É uma coisa que Paulo tinha também. Mesmo quando o Senhor coloca ele na frente, ele era aquele por quem Deus ia dar bênção aos outros, ele na hora que ele foi criticado, que ele foi tentar humilhar ele, desfazer dele, ele permaneceu firme, porque ele sabia em quem tinha escrito. É um dos pontos que nós temos quando nós alcançamos, quando nós enfrentamos calamidade. Porque quando a gente entra na calamidade, você pode ser uma pessoa, um irmão, alguém que estava ali na frente de uma obra, ou frente de alguma coisa, aonde todo mundo agora olha para você e alguns vão dizer assim: tá vendo? É porque não está dando conta. Você viu? Ele falhou. Fulano falhou ali, tá vendo? Ele falhou isso, tá vendo? Porque é por isso que está acontecendo. Mas quem Deus chamou, ele sabe o que está fazendo. Não porque ele é mais sábio, mas porque ele tem a revelação, tem a voz. Ô pastor, vamos ler Mateus 27, 39, que relata melhor quando eles zombavam de Jesus, né? Mateus 27, 29, 39. 39, é. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Viram aqui? Só aqui tem 3. Só aqui tem 3 ideologia forte, muito forte. Volta aí, Paulo. Muito forte. Volta mais um pouquinho, Paulo. Para cima, vai na cabeça, vai a outra. Próximo. Dizendo: tu destrói o templo. Então não era ninguém que não conhecia Jesus. Né? Era pessoas que também andavam com Jesus. Porque eles ouviram Jesus falando isso. Eles ouviram o que Jesus falou, porque Jesus falou isso na pregação. Não é isso lá em João? Derruba esse templo e eu levanto ele no 3º dia. Então é alguém que acompanhava Jesus.
Ele acompanhava Jesus. E agora ele está julgando isso aqui, ó, lançando uma ideologia aqui, ó. Mas você não dizia que você derrubava o templo em 3 dias e edificava ele? Se és o filho de Deus, quer dizer, você não é nada. Desce da cruz. Está vendo? Olha, a segunda. Da mesma maneira, os príncipes, sacerdotes, escribas, e ancião e fariseu, escarnecendo, dizia, isso aqui já eram os grandes, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desce agora da cruz, outra ideologia. Ué, mas você salvou os outros, você pregava para os outros, você ensinava aos outros, e agora você não pode salvar você mesmo? Outra ideologia. A terceira. Confiou em Deus, agora colocando a fé dele. Confiou em Deus, livra, se Deus te ama, por que ele não te livra agora? Você não é filho dele? Outra ideologia, viu? 3, forte. Quando o missionário Davi Miranda morreu de infarto, aí eu vi um monte de comentários das pessoas, nossa, mas ele orava e as pessoas levantavam da cadeira de roda, expelia câncer e morreu de infarto. Aí, tá vendo? E aí eu até lembro de Eliseu, que Eliseu também operava muitos milagres e ele adoeceu e morreu. Justamente. Vocês estão vendo, irmãos? Agora, justamente. Justamente, quer dizer, confiou em Deus aí, cadê Deus agora? Cadê Deus para salvar ele? Então vocês estão entendendo, irmãos? Essas ideologias, esses pontos aqui, como diz, desafiando aquele que, na verdade, eles precisavam ser salvos por ele. Né? Como a irmã falou do missionário. Curou tantos pelo poder de Deus, e depois alguém perguntando, como é que ele morreu de infarto? De todo jeito ele morreu. Ele ia morrer, né? Ou de infarto, ou de perna quebrada, ou faltando não sei o que, dormiu e não acordou, todo jeito ele ia embora. Que diferença isso faz? Não faz diferença nenhuma. O irmão está orando para os irmãos, para Deus curar o cego, e ele usa óculos. Ué, não é? Então, não pode não, ué. Como é que ele está orando para curar cego e ele usa óculos? Viram? Pontos, irmão, é o que o Paulo, tá vendo? Ele era um grande criminoso aí, tá vendo? Saiu lá daquela tormenta, escapou da primeira, mas da segunda ele não escapa. Quero ver ele escapar da segunda agora. Paulo sacudiu. Com certeza ele deve alguma coisa mesmo, porque se, né, ele passou por esse naufrágio e tudo, e agora chega aqui, conseguiu escapar, e vem uma serpente e morde ele, uma serpente, né, igual o irmão falou, provavelmente, quer dizer, provavelmente não, era venenosa, porque os bárbaros temeram e eles conheciam. A Bíblia não fala que serpente é, né? Embora os teólogos com certeza já deve ter dado um nome para ela. Sabe o nome dela. Já deve saber até a espécie que era, né? Mas venenosa porque eles, bárbaros, reconheceram e eles já esperavam que ele ia cair duro, né? Justamente. Então pensou assim, então pronto. Aí saiu do naufrágio, mas não teve como a justiça, ele nunca escapou da justiça, vai morrer mesmo. Justamente. Agora pensa, irmãos, né? Vibra. A vibra. Então. Entendeu? Então. É porque existe várias espécies de vibras. Eu falo assim, que a gente não sabe, a Bíblia não fala qual que era essa. Qual é a vibra, né? Mas os teólogos com certeza já sabem tudo. Não, os teólogos, isso aí já sabem. Então, vocês observem, irmãos, que, na verdade, depois de Paulo sair de uma tormenta, ele caiu, ele entrou numa outra, muito mais forte. Isso acontece com nós? Acontece. E por que eu estou entrando nisso? Porque Deus não me ama? Me ama. Porque Deus não eu estou em pecado? Não, eu estou saindo da tormenta e estou entrando na outra.
né? Entrei na outra. Agora, alguém vai dizer, é porque você pecou? É porque você está em pecado? Se você não consertar, isso não vai sair. Alguém vai dizer isso. Você examinou, não tem nada disso? Você saiu do tormento e entrou na outra? Então agora continua confiando na palavra, porque com certeza você vai sair como Paulo, você vai balançar a vibra e vai continuar vivo do mesmo jeito. Ainda testemunhando, ainda pregando lá em Roma. Porque isso, irmãos, a calamidade na vida de um crente que serve a Deus, o crente precisa a entender e passar por ela. E para passar por ela, tem que ouvir a voz de Deus. Primeiro que esse ensinamento está sendo maravilhoso. Quando fala a Deus, que a gente quer ouvir, né? O senhor falando aí, eu lembrei, foi de Davi, quando ele voltou, acho que é para Hebron, e eles tinham levado, né, as mulheres, os filhos, tipo assim, foi uma terrível calamidade, porque estava todo mundo sem família, né? Aqueles homens queriam matar Davi. Davi, ele poderia agir, sim, pela emoção, não, então vamos embora, vamos resgatar as nossas mulheres, nossos filhos, porque se ele fosse olhar pela sua condição física, né, pelos homens que estavam com ele, porque era um grande exército, e na onde que eles entravam, eles venciam mesmo, mas igual o senhor falou, que eu achei muito interessante, foi que primeiro Davi procurou ouvir a voz de Deus. É isso que eu acho incrível, porque, tipo assim, não era só o filho dos soldados dele, mas os dele também tinham ido. Ele primeiro procurou saber, Senhor, eu vou nessa peleja? Eu vou vencer? O Senhor vai estar comigo? Aí só na hora que Deus vai e orienta, ele fala, não, meu filho, pode ir que eu vou te dar vitória. Aí que ele sai para poder resgatar a família dele. Justamente. Agora, irmãos, até interessante porque, né, como a irmã disse, ele primeiro foi buscar a voz de Deus, porque precisa dela. Na calamidade, é só a voz do Senhor. Ela precisa funcionar. Então, quer dizer, ele foi ouvir a voz de Deus, porque na hora da calamidade, os ataques são muitos. O falatório é muito. As opiniões, mais ainda. Todo mundo tem uma opinião para te dar. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem algo para falar assim, sim, isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo outro. Mas o crente, na hora da sua calamidade, ele tem que dar ouvido à voz de Deus. Só o Senhor sabe como sair dela. Crer na palavra. Justamente. Justamente. Porque, irmão, quando a gente entra numa calamidade, irmão, você está entrando no sobrenatural. Você está entrando no extremo. No extremo. Não é uma coisinha que perdeu um sapato, rasgou a roupa. Não é isso não, é coisa terrível. Então, nessas horas, como, né, o cooperador falou, o cooperador Ricardo disse, né? Nessas horas, você vai acreditar na palavra e também a voz. Ela tem que estar lá. Não, o Ricardo vem falando, né, da confissão, eu lembrei do rei Ezequias, né? Porque a Síria, né, grande, mas o que Ezequias falou primeiro para os guardas não responder nada e para o povo todo confiar em Deus. Mas a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi falar com Deus. E o que ele fez? Confiou. E depois disso, porque, por exemplo, se ele podia olhar o tamanho do exército da Assíria, da zombaria, né, tudo, ele ia falar, nossa, não dá para mim, né? Mas primeiramente ele falou, confiou em Deus e fez todo o povo confiar, por isso eles venceram. Justamente. Até vamos dar uma lida lá nesse texto aí, porque vocês observam ali que Ezequias, olha para os irmãos entender tanto que essa coisa é tão misteriosa. Ezequias, o rei da Síria, ele começou a gritar em voz alta para que o povo ouvisse e desanimasse da fé, desacreditasse de Deus. Mas o rei Ezequias falou, não dá ouvido a nada do que ele falar, não responde nada, só creia na voz do Senhor, não foi?
ela vem sobre fraquejar? Não, a calamidade toda pessoa pode passar por ela. É aqueles momentos mais difíceis da vida da gente que você vai no extremo. Entendeu? Aqueles problemas difíceis para resolver, que você chega ali e você pensa, puxa vida, agora eu acho que, como diz, né? A gata vai feder, porque agora não tem jeito de eu sair da situação. Essas é a calamidade que a gente entra nelas. Aí nessas calamidades, se as pessoas não vigiar, eles tomam decisões erradas. E tem decisões que ele, em vez dele diminuir a calamidade, ele aumenta ela, porque ele entra numa rascada que ele não sai mais. Então, por isso que ele precisa da voz. Justamente o outro ouviu a voz, só queria ouvir a voz. Justamente, verdade. Acharam? Aonde? Eu vou saltar aqui para não ler tudo. É Isaías 36, o 4, aí depois eu vou pular para o 14. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que tu manifestas? Vamos ao 14. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias os faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um a sua vide e a sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de moço, terra de pão e de vinha. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondereis. Viu? Não responde nada. Deixa falar ele falando, e deixa ele falar como se o vento estivesse soprando, porque não responde nada. Porque ele sabia que se eles dessem ouvido ao rei da Síria, eles iam perecer. Então Ezequias disse: não responde nada, porque eles precisavam continuar dando ouvido à voz de Deus. E dando ouvido à voz de Deus, eles venceram o rei da Síria. A cidade de Samaria também, que Eliseu falou que no outro dia, aquele horário, ia haver comida, farinha. Mas o capitão falou assim, se abrir a janela do céu, né? E Deus cumpriu com a sua palavra e ele não comeu. Viram? Outro ponto. Interessante, né? Uma calamidade lá em Samaria, né? Não havia comida, todo mundo ia morrer de fome. Mas ali a voz entrou de novo. Ali a voz do Senhor entrou de novo para falar. Não. E aí o Senhor falou: vai, não precisa preocupar, vai acontecer o milagre. Aconteceu, não foi, o Paulo? Lembrei de Reis, 2 Reis 6 e 14, quando o exército cerca a cidade de Eliseu. Então veio para lá cavalos e carros e o grande exército, os quais vieram à noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja.
E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como descera a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém. Viram? Então quer dizer, Geazi ficou apavorado, porque grande exército descendo, né? O Eliseu falou assim: quem é Geazi? Maior que está conosco, quem é que está com eles? Mostra para ele, Senhor, quem está conosco, não é? Aí que ele viu o exército. Porque na hora da calamidade, a pessoa não consegue dar ouvido à voz de Deus. Muitos não conseguem, não é? Por isso que o crente, ele tem que aprender a confiar em Deus, desde o primeiro dia da sua vida, em todas as coisas. Porque na hora que a calamidade chegar, muitos não conseguem ouvir a voz de Deus e perece. Não é isso? Não foi isso que aconteceu com a Agar? Agar, não é? A mulher de Abraão. Ela estava numa situação tão desesperada com o menino, não é? Tão desesperada com aquele menino, pensando que o menino ia morrer de fome, que o rio estava perto dela. A lagoa estava na frente dela e ela ia morrer de sede. O anjo foi e abriu os olhos dela. Olha aí, a lagoa está logo aí. Ó. A fonte está aí, logo na sua frente. Mas a calamidade não fazia ela entender a voz de Deus, que estava logo na sua frente, o seu socorro. Gênesis quanto? Gênesis 21, a partir do 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morreu o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu a beber o moço. Viram? Tinha um poço d'água na frente. Agora, ela não acreditou igual o Paulo acreditou. Não havia uma promessa que aquele menino também seria um grande rei e teria 10 reinos? Havia uma palavra para ele, não existia? Como é que ele ia morrer de sede? Se ela tivesse confiado nessa promessa, ela viu que ele não ia morrer de sede, não é? Mas ela não confiou. A calamidade foi tão forte que ela simplesmente se entregou aos pontos. Não é isso? É o que sempre, não é o que Paulo te falou? Eu aprendi do Senhor a passar por essas provações. Isso eu aprendi de Deus. Por que ele aprendeu? Então ele disse: agora eu estou pronto. Eu estou pronto. Porque eu aprendi isso. Sei ter fome, sei ter abundância, sei passar necessidade, né? Eu aprendi isso de Deus. E o crente, ele precisa aprender. Não fica o crente pensando que na hora da calamidade que ele vai aprender, que não vai não. Vai não. A gente aprende agora. A partir do momento que nós aceitamos a fé, já começa a aprender a confiar em Deus. Acreditar na sua palavra. Achou o versículo? Aí, ó, Filipenses 4, 11 e 12. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Pode ler. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viu?
Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que eu já aprendi. Já aprendi a ter fartura. Se eu tiver fartura, se eu ficar rico, eu sou crente. Se eu ficar pobre, eu continuo sendo crente. Né? Perdi isso, perdi aquilo, acabou aquilo, não posso mais isso, eu permaneço com Jesus. Porque ele aprendeu. Então quer dizer, na calamidade você passa, tranquilo. Porque você aprendeu a servir a Deus. Mas para quem não aprendeu a servir a Deus, quando chegam os momentos difíceis da vida dele, eles pulam fora. São obrigados a pular fora. Paulo? Levei de Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Falta aqui um pouquinho. Vocês estão vendo o que Paulo está falando? Paulo diz assim, pelo que não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Paulo, quando veio a tribulação para ele aprendeu, irmão, isso aqui é tremendo, ele aprendeu que a tribulação produzia paciência, por Deus. Ele não pegou aquilo como, nossa, eu estou na tribulação, ai Jesus, me tira da tribulação, não, opa, peraí, essa tribulação me produz paciência, nossa, olha você vê, ele foi aprendendo com ela, com a sua tribulação. Nesse caso, sim, porque como ele cria tanto em Deus, né, e ouvia tanto a voz de Deus, que foi possível ele aprender algo na tribulação e ver isso na tribulação. Porque alguém que tem essa dificuldade de crer em Deus, de crer na palavra, jamais ia ver essas coisas. E, pelo contrário, a tribulação ia produzir revolta. Revolta. Nos outros produz revolta. Tribulação produz revolta na vida deles. Mas Paulo diz assim, não, eu aprendi com o Senhor. A tribulação produz paciência. E a paciência... Vai, Paulo. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Quer dizer, passei por uma tribulação e nessa tribulação eu estou adquirindo paciência e experiência. Olha para você ver. Conseguiu entender tudo isso pelo Espírito Santo. Então, irmãos, é isso. Nós precisamos acreditar na voz do Senhor. Nas horas da tribulação, da calamidade da nossa vida. Toma bastante cuidado, você vai ser, como foi Paulo, você vai ser, como diz, alguém vai querer te julgar para baixo. Alguém vai dizer, como falou para Jesus, se Deus te ama, por que você está passando por isso? Né? Se você é um crente, por que está acontecendo isso na sua vida? Né? Uai, isso não pode acontecer com você, pode acontecer com todo mundo, mesmo com você. Porque você é um crente que está na igreja todo dia, a irmã é oração, é jejum, né? Então, se você não der ouvido à voz de Deus, se você não dá ouvido à voz de Deus, na hora da sua tribulação, da calamidade, eles vão te julgar por terra. Vai fazer você desacreditar de Deus. Cadê o seu Deus que te ama? Né? Pessoas que o Senhor orou e fez um milagre, e agora você também está aí num leito de enfermidade? Então, irmãos, nós precisamos dar ouvido à voz de Deus nessas horas. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer? Até comentando o que a Karina, que é igual quando a pessoa vai fazer uma prova de um concurso ou para entrar numa universidade, uma prova muito, muito, muito difícil. A pessoa que estudou, resolveu estudar no último dia, tipo assim, o negócio vai ser amanhã de manhã e eu quero pegar todas as matérias daquela, né, que vai cair naquela prova de noite. Entendeu? Eu não vou conseguir memorizar. A maioria das coisas eu vou esquecer, porque eu deixei tudo para a última hora e na hora que eu chegar na prova eu não vou lembrar quase nada. E, normalmente, as pessoas que passam nessas provas muito difíceis são pessoas que já vêm estudando há um longo tempo, já aprendeu a matéria, já vem se dedicando há muito tempo.
Aí na hora que chega na hora de fazer a prova, ele tem uma aprovação, né? Ele tinha uma nota boa, porque a pessoa estava aprimorando já há algum tempo, dedicando. Na última hora, a pessoa não consegue, né? Justamente. E o que tem acontecido? Porque a pessoa vai fazer uma prova, decorou a noite toda. Chegou lá, mas ele não sabe a matéria. Tem isso também. Chegou lá, ele levou decorado, tudo decorado. Eles mudam a pergunta, um pontinho, pronto. Não conhece o que está acontecendo, pronto, caiu da prova, né? Perdeu. É igual que a gente sempre fala, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas se for para negar Jesus, se chegar um momento em que, né, se caso a gente tiver que passar de morrer por causa do evangelho, não, jamais eu vou negar Jesus. Se passar uma perseguição, eu não nego Jesus, não. Se a pessoa já nega em coisas pequenininhas, a Bíblia fala que aquele que não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Justamente. Então, se a gente já nega em coisas pequenininhas, quando chegar maior, a gente não tem estrutura, não. Entendeu? A gente começa, até uma vez, Deus começou a trabalhar isso no meu coração, até deu um ensinamento sobre isso, que até as renúncias que a gente faz, você tem que começar com as renúncias pequenas. Né? Porque aí quando chega algo que Deus te pede muito grande, você não dá conta de fazer, porque nas pequenininhas você já não renuncia. É igual o Abraão, ele renunciou e começou, sai do meio da sua parentela. Ele ouviu e saiu, entendeu? Foi a primeira renúncia que ele fez. Justamente. Que tem registro, né? E aí, uma série de sequências você vê, renunciou os despojos do rei da Sodoma, e quando Deus pediu ele uma coisa maior, que era oferecer o seu filho em sacrifício, que foi a maior de todas, ele tinha estrutura para isso, ele já estava vivendo uma vida de renúncias. Justamente, de renúncia para entregar, né, fazer aquele sacrifício, mas também de olho na voz, porque ele não foi contra a voz. Não, Abraão, já está aí, não precisa fazer mais não, né? Então, quer dizer, é isso, irmãos. É viver, a pessoa precisa ter uma vida, aprender isso e ter aquela vida com Deus. E você começa no dia que você aceita a fé. Não fica pensando, igual a irmã falou, na última hora lá, que vier lá o problemão lá, que o anticristo entrar aí, eu tenho ser nome de Jesus. Você já está negando há muito tempo. Né? Está negando Jesus há muito tempo. Quanto tempo você está negando Jesus? Não pode vir uma vaidade lá, por causa de uma vaidadezinha você está negando Jesus? Agora na hora que o cara pôr a faca no seu pescoço e falar com você, como é que é? Então você é crente de ver? Precisa nem de anticristo, né, irmão? Se entrar alguém aqui com a faquinha aqui, vai falar, quem que é crente aí? Alguém vai custar levantar o dedo, né? Pastor, eu lembrei que agora, que até de manhã eu estava ouvindo hoje na Itatiaia, que eles estão fazendo a retrospectiva, está fazendo 5 anos da pandemia. E eu lembrei que Deus avisou. E assim, foi um momento muito desesperador, né? A gente vê muitas mortes, mas Deus já tinha alertado, então a gente já confiou, né? Eu peguei, outras pessoas também pegaram, mas Deus deu livramento. Justamente. Né? E foi uma calamidade, né? Uma calamidade. E o que sustentou nós? Naqueles irmãos, lembra? O que sustentou nós aqui? Não foi justamente a voz? Foi a voz. Nós tínhamos que acreditar, ué. Não foi isso? O Senhor falou. Pronto, morreu a história. Se nós não desse ouvido, eu tenho mais experiência. Quer dizer, quem tinha experiência foi o primeiro que pegou, né? Não, pastor, é ensinamento muito tremendo da parte de Deus, né? Igual eu estava pensando, igual agora, né? Agora a gente está vivendo uma calamidade, né? Que a gente não perdeu, não foi um cachorro, foi uma mãe. Justamente. Né? Uma mãe que era o esteio da casa, que tudo funcionava segundo o parecer dela, né? Então agora, se a gente ouvir a voz de Deus antes, agora a gente vai precisar ouvir muito mais para a gente poder passar esse período para poder vencer, porque agora fica tudo muito vulnerável. E se a pessoa, deixar de ouvir a voz de Deus, é agora que a pessoa pode fraquejar na fé, pode afastar dos princípios, pode tomar caminhos que não deveria tomar. Justamente. Então, assim, no momento que o coração da gente está ferido,
está doendo por causa de uma perca, é o momento, igual você estava falando, que a gente precisa mais ouvir a voz de Deus. Igual você falou, pode ser a pessoa, tipo assim, que mais sabe, mas se ele não ouvir a voz de Deus, ele pode perecer, porque é um momento que todos os seus sentimentos estão aguçados, né? Estão ali, vem sentimento, vem dor, vem tristeza, e se a gente não ouvir a voz e não entender o trabalhar de Deus, é nessa hora que a pessoa perece, é nessa hora que a pessoa nega a fé, é nessa hora que a pessoa vai querer revoltar, é nessa hora que a pessoa vai querer sair da igreja, sendo que a gente está trabalhando em prol de Deus salvar as almas. Aí fica uma coisa, fica um contraste muito grande. Peraí, eu quero que Deus salve as almas, mas não pode tocar de dentro da minha casa. Uai, mas vai tocar de quem? Se a gente está orando para Deus preparar as pessoas para Deus salvar. Então, assim, é nesse momento que entra o entendimento espiritual. A gente não, igual eu até conversei com o Denilson, que a gente não pode ver a minha mãe só como a mãe. Tem que ver a minha mãe como a alma que Deus resgatou, que Deus preparou e que Deus salvou. Porque quando a gente só olha para a pessoa e não vê o trabalhar de Deus, aí é a hora que o sentimento aguça e a pessoa não consegue compreender e não consegue ouvir a voz de Deus. Justamente, nessas horas é a hora que a fé, que eles tentam provar a fé. Ué, mas você é crente? Mas por quê? Você não ora e Deus faz isso, ora e faz aquilo, não, Deus está no comando, e aí agora? Né? Aí a gente fala com ele e ele ainda continua no comando. O que eu achei engraçado, né, até o versículo de Romanos que o Paulo colocou, que se for a gente parar para pensar mesmo, é na hora da calamidade que a gente aprende a amar a Deus. Porque Paulo, né, o apóstolo Paulo só passou por tudo aquilo porque ele aprendeu a amar a Deus. Então tudo que ele passou ele confiava, mas o amor em Deus fez ele passar por tudo aquilo que nem ele fala, quem nos separará do amor de Deus? A perseguição, a fome. Então ele sabia firmemente, então toda a calamidade, toda a prova que ele passou ensinou ele a amar a Deus. E o amor que ele tinha fez ele passar por tudo. Mas só deixa eu dar só uma corridinha aqui. Ele não aprendeu a amar a Deus na calamidade, não. Ele já amou a Deus antes da calamidade. Aí na hora que ele passou a calamidade, ele já tinha um amor no coração para passar por ela. Aperfeiçoou o seu amor para com Deus. Mas ele já amava a Deus antes. E nós temos que amar antes. Porque na hora que chegar a calamidade, ninguém vai amar a Deus não, meu filho. Vai ficar revoltado da vida. Querendo brigar com todo mundo. Irmão, Manuel? Irmão? Justamente, pode ler. Lembrei de Deuteronômio 8:2, né, praticamente, Deus falando que permitiu ter fome e tudo, mas entender que nem só de pão vive o homem, né? Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Viram? Então quer dizer, eu estou numa calamidade, eles não chegam para a gente. Você está nisso porque você está em pecado. Você está nisso porque acabou sua fé. Você está nisso porque você não orou, não é isso? Mas o que Deus está falando? Eu não permiti ter fome? Eu não deixei você ter fome? Também não sustentei você na hora que eu precisava? Eu fiz isso para ensinar você que nem só de pão vive o homem. É o ensinar de Deus. Mas se eu não prestar atenção, né, vou achar que a calamidade é como diz, é um mal tão grande, vou revoltar, vou brigar, vou xingar e vou perder minha bênção. Então, né, irmãos, que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar então, agradecendo o Senhor por mais um dia. Em nome do Senhor.